Existe um momento em que bilhões desaparecem em questão de horas, enquanto, silenciosamente, fortunas são construídas. Em 2008, mais de 30 trilhões de dólares evaporaram dos mercados globais. Empresas colapsaram, bancos quebraram, milhões perderam empregos, casas e poupanças. Mas, ao mesmo tempo, alguns poucos agentes financeiros registraram ganhos históricos. Nada disso foi aleatório. Aqui, onde história, poder e economia se encontram, o colapso financeiro carrega um paradoxo desconfortável. Enquanto a maioria perde, uma minoria altamente posicionada lucra de forma extraordinária. Crises não são apenas destruição, são também redistribuição. E quase sempre, essa redistribuição segue uma direção previsível. Para entender isso, é necessário voltar no tempo. Durante o século XIX, com a expansão dos mercados de capitais na Europa e nos Estados Unidos, surgiram os primeiros grandes ciclos de pânico financeiro. Bancos entravam em colapso, ativos eram liquidados e fortunas inteiras desapareciam. Mas, ao mesmo tempo, alguns poucos agentes financeiros registraram ganhos históricos. Nada disso foi aleatório. Aqui, onde história, poder e economia se encontram, o colapso financeiro carrega um paradoxo desconfortável. Enquanto a maioria perde, uma minoria altamente posicionada lucra de forma extraordinária. Crises não são apenas destruição, são também redistribuição. E quase sempre, essa redistribuição segue uma direção previsível. Para entender isso, é necessário voltar no tempo. Durante o século XIX, com a expansão dos mercados de capitais na Europa e nos Estados Unidos, surgiram os primeiros grandes ciclos de pânico financeiro. Bancos entravam em colapso, ativos eram liquidados e fortunas inteiras desapareciam. Mas algo curioso se repetia. Investidores com liquidez e aqueles que mantinham reservas ou acesso a crédito conseguiam comprar ativos valiosos por frações do preço original. Foi assim que algumas das maiores fortunas da história moderna começaram a se consolidar. Hoje, o mecanismo é ainda mais sofisticado. Quando sinais de instabilidade aparecem, grandes instituições financeiras ajustam suas posições, vendem ativos antes da queda, apostam contra mercados ou migram capital para ativos considerados seguros. Ao mesmo tempo, bancos centrais intervêm, reduzem juros, injetam liquidez e compram ativos problemáticos. Essas ações estabilizam o sistema, mas também criam oportunidades, porque quem recebe o novo dinheiro primeiro está em vantagem. A crise de 2008 revelou esse sistema em sua forma mais clara. Enquanto milhões enfrentavam despejos e desemprego, grandes bancos foram resgatados com trilhões de dólares em recursos públicos. Pouco tempo depois, os mercados se recuperaram, e aqueles que tinham acesso a ativos depreciados multiplicaram seu patrimônio. Mas esse padrão não é exclusivo de 2008. Na crise da dívida grega em 2010, ativos nacionais foram vendidos a preços reduzidos. Na Argentina, após o colapso de 2001, investidores estrangeiros adquiriram empresas e recursos estratégicos por valores mínimos. Crises criam liquidez forçada, e liquidez forçada cria oportunidades assimétricas. Por trás disso, existe uma camada invisível de poder. Fundos de investimento, bancos centrais, agências de risco e grandes instituições financeiras operam com acesso privilegiado à informação, crédito e instrumentos financeiros complexos. Eles não apenas reagem às crises, eles se posicionam antes delas e, em alguns casos, se beneficiam diretamente de sua intensificação. A grande revelação é simples e profundamente desconfortável. O sistema financeiro não foi projetado para evitar crises, ele foi projetado para absorvê-las e, muitas vezes, transformá-las em mecanismos de transferência de riqueza. Porque no centro desse sistema existe algo essencial: confiança. Quando ela existe, o sistema se expande. Quando desaparece, ativos colapsam. Mas aqueles com capital e acesso ao crédito conseguem atravessar o colapso e emergir mais fortes. Isso cria uma dinâmica estrutural. Durante períodos de estabilidade, riqueza cresce gradualmente. Durante crises, riqueza muda de mãos, e quase sempre para cima. Não se trata de falha moral, trata-se de arquitetura. No fim, colapsos financeiros revelam mais do que fragilidade econômica. Eles expõem como o poder realmente funciona.
porque enquanto o mundo observa perdas, poucos estão comprando o futuro a preço de liquidação. E quando a recuperação chega, ela não começa do zero, ela começa concentrada, porque no coração das crises existe uma verdade silenciosa: destruição para muitos, oportunidade para poucos. Se isso te deu uma nova perspectiva, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. A história tem as respostas. Eu te mostro onde procurar.